Aqui é o Luiz do Fox Life com mais um vídeo no canal, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a importância de nós lembrarmos para que nós fomos chamados para estarmos aqui, neste mundo. Talvez esse assunto pode ser um pouco metafísico, e ele talvez seja mesmo, e é importante que a gente entenda para que nós possamos ter consciência de onde nós estamos instalados e o que precisamos fazer a partir daqui, a partir desse ponto, a partir dessa consciência, todos os dias, porque as nossas ações estão sendo eternizadas. Nós estamos com um pé aqui e o outro na eternidade. Muitas vezes a gente não percebe isso. E é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo. E antes de entrar nele, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, para que você possa contribuir com o Luiz, com o Fox Life, e assim eu continuar com esse trabalho. Muito bem, então nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância de nós lembrarmos o porquê nós fomos chamados. Todos nós temos um chamado, porque de outra maneira nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em outro lugar, ou nós não existiríamos. No entanto, nós existimos, e se nós existimos, significa que, de algum modo, nós fomos uma ideia na cabeça de alguém. Muitos não acreditam, mas a gente pode trazer Deus nesse contexto, não no sentido de crença, mas no sentido de criador, né? Quando a gente realmente entende que nós fomos um dia uma possibilidade na cabeça de Deus. Inclusive existe, as pessoas costumam falar, né, que a alma é imortal. Isso é um pleonasmo, porque na verdade a alma é imortal por si só. E se nós temos uma alma imortal, significa que essa alma sempre existiu. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas se você continuar com o raciocínio que eu vou trazer aqui, você vai entender exatamente esse contexto. Muito bem, então nós estamos aqui, nós vivemos um plano físico, um plano material, um plano pesado, concreto, né? Nós temos realmente essa realidade física, nós temos um corpo, nós temos uma cabeça que pensa, eu estou falando com você, você está ouvindo a minha voz, né? Então as minhas cordas vocais estão produzindo um som, que faz com que você consiga captar esse som, interpretar as palavras e assim, como uma espécie de filtro, você consegue então dar um significado a tudo que eu estou falando. Por que que isso acontece? Porque nós falamos a mesma língua, né? Embora às vezes nós utilizamos palavras que possam mudar de significado, mas nós entendemos uns aos outros, não é mesmo? Então, acontece que para que nós pudéssemos estar aqui hoje, a gente nunca nasceu. Como assim, Luiz? A gente nunca nasceu. É óbvio que a gente ganhou um corpo físico, mas no sentido de possibilidade, ela sempre existiu. Uma coisa só acontece porque ela tinha que acontecer. De outra maneira, ela não aconteceria. Se você encontrou com as pessoas que você conhece hoje, significa que essa possibilidade estava embutida. E as pessoas que a gente vai encontrar, talvez no futuro, né, amigos, parentes, tudo mais, também existe essa possibilidade embutida. Então o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa, né? A gente pode fazer várias coisas. É óbvio que as nossas ações, elas têm um limite, mas no sentido de nós termos uma possibilidade de aprendermos algo, de nós desenvolvermos habilidades, de nós aprendermos coisas, isso aí existe, basta nós movermos em direção a isso. Então, pensando dessa maneira, nós estamos aqui pelo seguinte motivo. Talvez você acredite, talvez não, como eu já disse, mas houve a queda. Nós conhecemos a história de Adão e Eva, que eles foram expulsos do paraíso, não é mesmo? Mesmo que você não acredite, tente acompanhar o raciocínio. Uma vez que Adão e Eva viviam no paraíso, né, perto de Deus, falando em arquétipos, quando nós pegamos a história, nós vamos ver que Deus criou o homem para ficar ao seu lado, né? Nós vivíamos então no mundo de luz, no mundo de eternidade, no final das contas, né? Nós vivíamos na eternidade. Então havia só bondade, havia realmente uma vida plena, um paraíso, na verdade. Porém, houve a queda. Quando Eva tomou a maçã para si, né? E ela comeu a maçã e ofereceu a Adão, houve então a desobediência. Então, o que Deus fez com Adão e Eva? Os expulsou do paraíso, mandando para este plano. Depois da queda, começou o pecado original. E aí, o ser humano passou a sofrer, né? Passamos a conviver com morte, sofrimento e destruição. Isso faz parte da vida humana. Porém, o que aconteceu depois disso foi que Deus também, em algum determinado momento, ele se arrependeu da sua própria criação. Mas aí surgiu
Jesus Cristo, né? Ele veio a este mundo para poder fazer a nova aliança, a aliança que foi quebrada por Adão e Eva. E onde a gente entra? Onde nós somos chamados? Nós somos chamados justamente dentro do arquétipo da criação. Deus acredita que nós podemos evoluir no sentido espiritual, nos tornarmos pessoas melhores para que nós possamos então conquistar de volta o paraíso. Nossa, Luiz, que coisa mais religiosa. Você pode achar que isso é religioso, isso é instalação. Se a gente não tem essa instalação, se a gente não tem consciência disso, a nossa vida vai ficar muito bagunçada, nós vamos ficar perdidos, as nossas ações serão bagunçadas, e uma vez que a gente tem consciência disso, desse chamado, de estarmos aqui hoje para poder melhorarmos, para que um dia nós possamos voltar para a luz, aí você começa a compreender por que existe o livre-arbítrio. Nós sabemos também que a morte e o inferno não foram criação de Deus, foi criação do diabo. Sim, o diabo existe. E nós estamos, de certo modo, numa luta espiritual aqui neste plano. Através de quê? Através da nossa consciência, através das nossas decisões. Então, se nós tomamos decisões erradas, né, cada decisão que nós tomamos erradas, o que vai acontecer é que nós vamos estar nos aproximando do inferno, em vez do céu, em vez do paraíso. E como existe essa luta espiritual, então eu e você estamos aqui, esse chamado é justamente para nós sermos pessoas melhores, para que nós possamos então voltar ao encontro de Deus algum dia. Por quê? Porque um dia a gente vai morrer, a gente não sabe quando, nem o momento exato, o dia exato, mas nós sabemos que nós vamos morrer. Então, é importante que nós tomemos consciência disso. E, dentro desse contexto, existe também as pessoas ao nosso redor que vão nos lembrar de quem nós somos. Elas vão reconhecer o nosso eu profundo, porque o nosso eu tem 3 camadas. Inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre as 3 camadas do ego, né, que é o eu substancial, né, que é o eu profundo, o eu social e o eu narrativo. O eu profundo, o substancial, ele nos acompanha desde o momento do nosso nascimento e provavelmente ele vai nos acompanhar mesmo após a nossa morte. Diferente do eu narrativo e do eu social. Porque o eu substancial, ele existe nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. O eu narrativo, ele vive no presente. Por quê? Porque é onde nós, quando sentamos com algum amigo e conversamos com esse amigo, escrevemos a nossa vida, o que está acontecendo, as dificuldades que nós estamos tendo, os desafios que nós estamos superando. Tudo isso faz parte do eu narrativo, ou seja, nós estamos narrando aquilo que está acontecendo no presente. Já o eu social é a expectativa que as pessoas têm em relação a nós. Os nossos papéis sociais, se você é pai, se você é mãe, se você é professor, se você é advogado, se você é engenheiro, se você é empreendedor, enfim, todos nós temos esses papéis sociais. E o nosso verdadeiro eu é o eu substancial. E muitas vezes nós nos perdemos desse eu substancial. Por quê? Porque existem diversas dificuldades, desafios, problemas que vão surgindo que nos confundem. Às vezes a gente pode se perder. E quando nós temos pessoas que nos conhecem profundamente, nos reconhece esse eu substancial, que é impossível de descrevê-lo. Por quê? Porque são tantas experiências, são tantos aprendizados que ele possui, que é impossível de nós descrevermos o eu substancial através de palavras. Então eu vou fazer um filtro, vou dizer para você aquilo que eu estou percebendo. Mas a realidade, ela vai além da nossa percepção. E muitas vezes a gente não consegue descrever em palavras aquilo que sentimos, vimos, ouvimos, etc. Então, para que nós possamos filtrar, resumir tudo isso, a gente usa o eu narrativo. A gente vai descrever aquilo que a gente percebe. E o eu social é justamente isso, a expectativa ou as expectativas que as pessoas têm em relação a você. O que você vai fazer, como você vai respondê-las, né, como você vai agir. Então existe essa expectativa embutida e é óbvio que a gente precisa ter responsabilidade para poder realmente sustentar essa posição social, né? Então, esse chamado, ele existe justamente para isso, para nós nos tornarmos pessoas melhores. E não é fácil fazer isso, porque nós precisamos fazer um exame de consciência todos os dias, precisamos analisar as nossas ações, aquilo que nós estamos fazendo, porque sem essa análise a gente pode cair
numa armadilha, acreditando que nós somos bonzinhos demais, que nós somos santos. Precisamos nos esforçar, né, trazer realmente o amor para que nós possamos então agir de acordo com esse amor e fazer com que as outras pessoas ao nosso redor se sintam suportadas. Isso é extremamente importante, nosso chamado está aí. Muita gente às vezes, inclusive eu já gravei muito conteúdo sobre propósito, né? De que você precisa ter um propósito, de que você precisa encontrar o seu propósito. Mas vamos imaginar que de repente a gente cai aí num Auschwitz da vida, né? Uma prisão como houve no Gulag também, onde nós nos tornamos escravos, precisamos quebrar pedras todos os dias, assim como aconteceu com os judeus. E aí, qual é o seu propósito nisso, né? Qual que era o propósito de um judeu quebrando pedra? O propósito dele era servir, fazer aquele trabalho da melhor forma possível, de acordo com a circunstância que ele estava instalado. Então o propósito, ele está muito mais ligado à circunstância, aquilo que nós fazemos diariamente, do que realmente uma ideia abstrata de propósito. De que você tem que ser feliz no seu trabalho, de que você precisa fazer coisas que vão te deixar realmente no estado prazeroso. Sendo que o propósito real, ele está instalado na circunstância. É quando nós temos esse chamado, realmente para fazer algo de bom, para fazer o bem no final das contas, porque é o bem que vai nos caminhar para a luz. De outro modo, a gente vai caminhar para as trevas. Tá? Se você não acredita em inferno, eu tenho pena de você. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha feito sentido para você. Se fez, deixa eu ficar sabendo. Peço a você para deixar o seu comentário abaixo desse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, para que você possa contribuir com o canal, fazer com que ele continue crescendo cada vez mais e mais pessoas cheguem aqui e eu continuar com esse trabalho. Deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.